um trono de cinzas e silêncio. O ar em Jerusalém estava denso, quase irrespirável, impregnado com o cheiro metálico de sangue fresco e com o incenso rançoso dos ídolos. O rei Amon, filho de Manassés, jazia sem vida no chão frio do próprio palácio, vítima de uma conspiração tramada por seus próprios servos, homens que haviam partilhado seu pão e seu vinho e que agora partilhavam seu sangue. A notícia se espalhou como fogo em palha pelas ruas de paralelepípedos da cidade, um sussurro que se transformou em clamor, pânico e confusão. O reinado de Amon fora um breve e sombrio eco do de seu pai, uma continuação da idolatria desenfreada que havia profanado a terra prometida. Por 2 anos, ele percorreu os mesmos caminhos perversos, prostrando-se diante das imagens esculpidas que seu pai havia erguido, multiplicando a culpa de Judá e oferecendo sacrifícios a deuses mudos e surdos, nada mais do que madeira e pedra. Ele havia abandonado o Deus de seus pais, o Deus de Davi, de Salomão, de Ezequias. E o silêncio era a resposta divina à sua rebelião. Mas a violência gera violência, e um trono conquistado pela espada perece pela espada. Os conspiradores, talvez buscando uma mudança de regime ou simplesmente movidos pela ambição, não tiveram tempo de saborear sua traição. O povo da terra, o povo comum de Judá, levantou-se furioso. Não por amor a Amon, cujo reinado desprezavam, mas por um profundo senso de ordem, justiça e legitimidade da dinastia davídica. Eles invadiram o palácio, caçaram os assassinos do rei e os executaram. Justiça sumária e sangrenta, que, no entanto, não conseguiu apagar a mancha da iniquidade que cobria o reino. No meio desse caos, desse vácuo de poder, os olhos dos anciãos e dos príncipes voltaram-se para a única opção restante, o último elo da corrente de Davi. Um menino chamado Josias, filho do rei assassinado, que tinha apenas 8 anos. Nessa idade, uma criança deveria estar brincando nos pátios, aprendendo as primeiras letras do alfabeto, ouvindo histórias dos heróis de Israel contadas por sua mãe. Mas o destino, ou melhor, a providência divina, tinha outros planos para ele. Provavelmente retirado dos aposentos de sua mãe, Gedida, Josias foi conduzido ao salão do trono. Podemos imaginar seus pezinhos trêmulos sobre o mármore polido, seus olhos arregalados, tentando compreender a magnitude do que estava acontecendo. O trono, esculpido em marfim e coberto de ouro, deve ter-lhe parecido uma montanha imensa, um assento frio e solitário. Colocaram sobre sua cabeça a pesada coroa de Judá, um círculo de ouro e pedras preciosas que certamente parecia mais um fardo do que uma honra. O óleo da unção foi derramado sobre seus cabelos, um ato sagrado que o declarava ungido de Deus, mas que naquele momento devia soar como um peso insuportável. Josias sentou-se em um trono erguido sobre as cinzas da fé de sua nação e cercado pelo silêncio de um Deus que parecia tê-los abandonado. O legado que ele herdou, o legado que recebeu, era aterrador. Seu avô, Manassés, havia reinado por 55 anos, um longo período no qual desfez sistematicamente todas as reformas de seu piedoso pai, o rei Ezequias. Manassés reconstruíra os lugares altos, erguera altares a Baal, fizera uma imagem esculpida e a colocara dentro do próprio templo de Deus, o lugar onde o Senhor dissera que colocaria seu nome para sempre. Introduzira a adoração às estrelas e aos planetas, praticara bruxaria e adivinhação e até queimara seu próprio filho no fogo no vale de Ben-Hinnom, uma abominação pagã. As Escrituras dizem que ele derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de uma extremidade à outra. Seu arrependimento tardio, no exílio babilônico, não foi suficiente para apagar as cicatrizes espirituais gravadas no povo. Seu filho Amon, pai de Josias, seguiu com entusiasmo esse mesmo caminho de destruição. O Templo de Salomão, morada da glória de Deus,
encontrava-se em abandono e profanação. Seus pátios estavam cobertos de lama, altares pagãos ocupavam os espaços sagrados e as câmaras outrora consagradas testemunhavam ritos ímpios. A lei de Moisés, a Torá, havia sido esquecida, perdida em algum canto empoeirado do templo. Um livro fechado, cujas palavras ninguém conhecia ou procurava. A classe sacerdotal estava corrompida, mais interessada em poder e riqueza do que em servir ao Deus verdadeiro. Profetas que ousavam falar a verdade eram perseguidos ou ignorados. O povo comum, sem orientação espiritual, afundava no sincretismo religioso, misturando a adoração ao Senhor com práticas cananeias, assírias e babilônicas. Este era o reino que Josias, um menino de 8 anos, estava herdando. Um reino sem lei, sem profeta, sem sacerdote fiel, aparentemente sem Deus. Um trono de cinzas e um silêncio ensurdecedor. A tarefa diante dele era hercúlea, impossível para um homem, e muito mais para uma criança. Mas no coração daquele pequeno rei, em meio à decadência e ao desespero, Deus estava prestes a plantar uma semente de fé que cresceria até se tornar uma árvore de renascimento, capaz de abalar os alicerces da nação. A criança no trono não era apenas um rei, era uma promessa silenciosa de que Deus ainda não havia terminado com Judá, os usurpadores nos corredores do palácio. Os primeiros anos do reinado de Josias transcorreram em uma quietude expectante, uma calma tensa que ocultava as correntes subterrâneas da intriga e da corrupção. Sendo uma criança, o poder real não residia em suas mãos, mas nas de um conselho de regentes e conselheiros. Os mesmos príncipes, anciãos e oficiais que haviam navegado pelas águas turbulentas dos reinados de Manassés e Amon, homens experientes na política do palácio, eles eram os verdadeiros arquitetos do cotidiano do reino. O jovem rei era uma figura simbólica, uma peça central no tabuleiro de xadrez do poder, enquanto outros faziam as jogadas. Josias cresceu em um ambiente de dualidade. De um lado, a formalidade de sua posição, as túnicas reais, as audiências cerimoniais, as lições de história e protocolo. Ele aprendia a genealogia da casa de Davi, ouvia sobre a glória de Salomão e as vitórias de seus antepassados ilustres. Do outro lado estava a realidade palpável da corte, corredores onde não ecoavam salmos, mas sussurros de conspirações, conversas sobre alianças com nações pagãs, intrigas políticas mascaradas por cortesia. O aroma do incenso do templo, agora negligenciado, misturava-se aos perfumes exóticos dos embaixadores do Egito e da Assíria e ao odor sinistro de sacrifícios secretos oferecidos a deuses estrangeiros. O palácio era um microcosmo da própria crise espiritual de Judá. Embora exteriormente fosse a sede do rei davídico, em suas câmaras privadas e nos corações de muitos de seus habitantes, a idolatria permanecia firmemente enraizada. Josias observava tudo com a percepção aguda de uma criança obrigada a amadurecer cedo demais. Via os cortesãos inclinarem-se diante dele com respeito fingido, apenas para depois virarem-se e murmurar entre si. Via os amuletos pagãos que alguns escondiam discretamente sob suas vestes. Ouvia conversas veladas sobre os lugares altos, aqueles santuários ilícitos nas colinas de Judá, onde se adorava Baal e Azerá. Talvez tenha testemunhado rituais sincréticos em que se tentava misturar o nome de Deus com práticas abomináveis. Ele crescia numa atmosfera de hipocrisia. A lealdade ao trono de Davi era professada em público, mas a lealdade aos deuses das nações era praticada em segredo. No meio dessa duplicidade sufocante, surgiram influências que começaram a moldar seu jovem coração em uma direção diferente. Sua mãe, Gedida, cujo nome significa amada do Senhor, provavelmente teve um papel crucial, embora a Bíblia não forneça detalhes. Uma mãe piedosa em um palácio ímpio pode ser uma âncora de fé para uma criança.
Talvez ela lhe cantasse salmos em segredo, lhe contasse as histórias de Moisés, Josué e Samuel, mantendo viva a chama da verdadeira fé no coração do filho. Também é provável que existisse um remanescente fiel em Jerusalém, homens e mulheres que não haviam dobrado o joelho diante de Baal. Entre os conselheiros do rei, figuras como Safã, o escriba, e talvez o sumo sacerdote Ilquias, embora ainda não tivessem assumido um papel ativo na reforma, representavam uma facção conservadora e piedosa. Eles certamente viam no jovem rei uma esperança para o futuro, uma oportunidade de reverter o desastre espiritual. Esses homens podem ter sido seus tutores, ensinando-o não apenas a governar, mas também sussurrando-lhe as verdades esquecidas da fé de Israel. Teriam falado da aliança que Deus fez com Davi, uma promessa eterna que parecia prestes a desmoronar devido à infidelidade do povo. Josias aprendeu a navegar pelo complexo mundo da corte. Aprendeu a ouvir mais do que falar, a observar alianças e rivalidades. Aprendeu a distinguir entre bajulação vazia e conselho sábio. Cada dia era uma lição de sobrevivência política e espiritual. Ele via o contraste entre a grandeza das histórias de Israel que lhe contavam e a triste realidade que testemunhava. Ouvia falar de um Deus santo e zeloso, e depois via o povo adorando ídolos impotentes. Essa dissonância cognitiva gerou nele uma inquietação profunda. Jovem, ele carregava uma profunda inquietação, uma sede por algo autêntico e verdadeiro que o mundo corrupto de seu palácio nada podia lhe oferecer. Os sussurros nos corredores não falavam apenas de política, eram também sinais espirituais, murmúrios que tocavam sua alma. Sussurros do Espírito de Deus começaram a despertar no coração do rei. À medida que passava da infância para a adolescência, Josias começou a sentir o peso de sua vocação. Não era apenas o herdeiro de um trono terreno, era o guardião de uma aliança divina. O sangue de Davi corria em suas veias, e com ele a responsabilidade de guiar seu povo de volta a Deus. Esses anos de treinamento silencioso foram cruciais. Não foram anos de ação, mas de preparação. Foram os anos em que Deus moldou o caráter do reformador no cadinho de um palácio apóstata. O silêncio de Deus sobre a nação não significava sua ausência na vida do rei. Enquanto os corredores do palácio fervilhavam com as intrigas dos homens, na quietude de seus próprios aposentos, Josias começava a ouvir um sussurro diferente. O chamado para buscar o Deus de seu pai Davi, o despertar de um jovem coração. Quando Josias completou 16 anos, no 8º ano de seu reinado, algo fundamental mudou dentro dele. Ele não era mais uma criança manipulada por regentes, mas um jovem que começava a definir sua própria vontade e a forjar sua identidade. Foi nesse momento crucial de transição da adolescência para a idade adulta que, segundo o livro de Crônicas, ele começou a buscar o Deus de seu pai Davi. Isso não foi um ato político, nem uma decisão calculada para consolidar seu poder. Foi um despertar, uma experiência espiritual profunda e pessoal, uma resposta à sede que crescia em sua alma desde anos antes, quando observava o vazio espiritual que o cercava. A busca de Josias foi um ato deliberado de fé em meio a uma geração infiel. Imaginem esse jovem rei, rodeado pelos luxos e distrações da corte, retirando-se para seus aposentos não para se entregar aos prazeres, mas para orar, meditar e clamar em silêncio a um Deus que mal conhecia, mas cujo coração ansiava. A expressão buscar o Deus de seu pai Davi é profundamente significativa. Ele não buscou o Deus de seu pai Amon, nem o de seu avô Manassés em seus dias de apostasia. Retrocedeu em sua linhagem, saltando por cima das gerações corrompidas, para se conectar com o fundador de sua dinastia, o homem segundo o coração de Deus. Buscava a fé pura e original, a relação pessoal e vibrante que Davi tivera com o Senhor. Essa busca inicial
foi provavelmente solitária e discreta. Josias teve de nadar contra a corrente de toda a cultura que o cercava. Enquanto seus jovens nobres participavam de rituais sincréticos ou buscavam o favor dos deuses cananeus da fertilidade, Josias estudava os fragmentos da história sagrada que tinha à disposição. Talvez tenha procurado os poucos sacerdotes levitas que ainda guardavam as antigas tradições, ou os descendentes dos profetas que permaneceram ocultos durante os reinados sombrios. Ele lhes teria feito perguntas, sedento por conhecimento. Quem é realmente esse Deus de Davi? Quais são os seus caminhos? O que ele requer de nós? Por que permitiu que o nosso reino caísse em tamanha decadência? Seu jovem coração estava se abrindo para a verdade divina, e o que descobriu o comoveu profundamente. Aprendeu sobre o Êxodo, sobre a aliança no Sinai, sobre a santidade de um Deus que não tolera rivais. Aprendeu sobre justiça e misericórdia, sobre as bênçãos da obediência e as terríveis maldições da desobediência. E ao olhar ao redor, viu o cumprimento dessas maldições na terra de Judá. Viu a seca espiritual, a injustiça social, a ameaça constante de potências estrangeiras como a Síria e o Egito. Compreendeu que a crise de sua nação não era política nem militar, era essencialmente espiritual. Eles eram um povo que havia quebrado a aliança com seu Deus. Esse despertar não foi meramente intelectual, foi uma transformação do coração. A Escritura diz mais tarde, quando o livro da lei é encontrado, que o coração de Josias se enterneceu. Mas esse processo de abrandamento começou aqui. Aos 16 anos, a arrogância e o orgulho que se esperariam de um jovem monarca foram substituídos por uma crescente humildade e por um profundo temor reverente a Deus. Ele compreendeu a enormidade do pecado de seu povo e a sua própria responsabilidade como rei. O despertar de sua fé o levou inevitavelmente à ação. Ele não podia continuar governando um reino que ofendia tão flagrantemente o Deus que ele havia começado a amar e temer. 4 anos depois, aos 20 anos, no 12º ano de seu reinado, essa busca pessoal tornou-se uma cruzada pública. O fogo que havia sido aceso em seu coração explodiu numa chama purificadora que consumiria a idolatria da terra. A reforma começou em Jerusalém e Judá, o coração de seu reino. Não era mais uma sugestão, nem um pedido. Era um decreto real, respaldado por toda essa autoridade do trono. A reforma havia começado, movida não por conselhos políticos, mas por convicção espiritual, pelo ardente desejo de um jovem rei cujo coração havia sido cativado pelo Deus de seus pais. Esse despertar foi o ponto de virada. O momento em que Josias deixou de ser apenas o filho de Amon para se tornar verdadeiramente filho de Davi, o pastor de Israel. Era o amanhecer após uma longa noite sombria, e a luz que começava a brilhar do trono de Judá logo se espalharia por todo o reino. O coração de um jovem rei, antes envolto em sombras, tornou-se agora a fonte de um renascimento nacional. O martelo contra os ídolos. Aos 20 anos, a fé pessoal de Josias se traduziu em uma ação pública ousada e sem precedentes. A busca silenciosa por Deus chegara ao fim. Agora começava a guerra aberta contra os falsos deuses que haviam escravizado a nação. Com a energia e o zelo da juventude, mas guiado por uma convicção divina, Josias desencadeou uma campanha de purificação religiosa que abalou Judá até os alicerces. Não foi uma reforma morna nem parcial. Foi uma purga sistemática e violenta de todo vestígio de idolatria. Um ato de iconoclastia numa escala não vista em gerações. O próprio rei, agora um jovem decidido, provavelmente supervisionou pessoalmente as primeiras etapas do trabalho, deixando claro que aquilo não era obra de subordinados, mas um decreto direto do trono. A reforma começou pelo centro, Jerusalém, a cidade santa e as terras de Judá. O martelo real caiu primeiro sobre os lugares altos.
os Bamot. Essas capelas nos cumes das colinas que pontilhavam a paisagem de Judá. Embora algumas tivessem sido originalmente dedicadas ao culto do Deus de Israel, estavam agora irremediavelmente corrompidas pelo paganismo e pelo sincretismo. As equipes de Josias, sob ordem real, subiram as colinas e demoliram os altares de pedra. Derrubaram as estelas sagradas, os masbot, pilares de pedra que representavam divindades masculinas. Mas a fúria do rei concentrou-se especialmente nos símbolos mais ofensivos da apostasia cananeia. As imagens de Azerá eram postes ou árvores sagradas que representavam a consorte de Baal, a deusa da fertilidade. Eram o símbolo máximo da infidelidade espiritual de Israel. Um povo que havia abandonado seu Deus para se prostituir com as divindades da terra. Josias ordenou que esses postes fossem cortados, esmagados em pedaços e queimados até virarem cinzas. O fogo purificador ardeu nas colinas de Judá, consumindo os instrumentos da rebelião nacional. Mas a campanha não parou aí. Ele avançou pelas cidades e aldeias em busca das imagens esculpidas e dos ídolos fundidos que as pessoas guardavam em suas casas ou em pequenos santuários públicos. Esses objetos, que representavam uma multidão de deuses e deusas, foram confiscados e destruídos. As Escrituras dizem que ele os reduziu a pó e espalhou esse pó sobre os túmulos daqueles que lhes haviam oferecido sacrifícios. Um ato de suprema profanação que declarava que tanto os ídolos quanto os seus adoradores estavam mortos e sob o julgamento de Deus. Essa não foi uma campanha popular para todos. Por mais de 50 anos, sob os reinados de Manassés e Amon, essas práticas haviam se tornado a norma. 3 gerações cresceram conhecendo apenas aquela forma corrompida de culto. Para muitos, os lugares altos eram parte da tradição local e os ídolos, os protetores de suas famílias. A reforma de Josias certamente encontrou resistência. Podemos imaginar os sacerdotes pagãos protestando, dizendo aos anciãos das aldeias: "Sempre fizemos assim." O povo comum temia ofender os deuses locais, acreditando que eram eles que controlavam as colheitas e a fertilidade da terra. Mas a determinação de Josias era inabalável. Sua autoridade real, apoiada, se necessário, pela força militar, silenciou a oposição. Uma revolução econômica, social e espiritual. A campanha não foi apenas a destruição de objetos, foi um ataque direto ao sistema econômico e social construído ao redor da idolatria. Havia artesãos que viviam de esculpir ídolos, sacerdotes que lucravam com sacrifícios e comunidades inteiras cujos festivais giravam em torno dos ciclos dos deuses cananeus. A reforma de Josias foi uma revolução cultural e espiritual que alterou o cotidiano de seu povo. Além de Judá, Josias estendeu seu expurgo aos antigos territórios do norte, Manassés, Efraim, Simeão e até Naftali. O antigo reino de Israel havia caído sob domínio assírio mais de um século antes, e aquelas terras eram agora habitadas por uma mistura de israelitas remanescentes e colonos estrangeiros. A autoridade de Josias nessas regiões era limitada politicamente, mas aproveitando-se de um período de fragilidade no Império Assírio, ele afirmou sua soberania e seu zelo religioso. Ele percorreu a devastada Samaria, destruindo altares e ídolos numa terra que havia sido o epicentro da apostasia desde os dias de Jeroboão. Com isso, demonstrava que não se via apenas como rei de Judá, mas como rei de todo o povo da aliança, responsável por purificar toda a terra prometida. O martelo de Josias, o martelo do rei, ressoou contra altares de pedra e estátuas de metal. Era o som de um reino despertando de seu sono espiritual. Era som de julgamento contra o pecado, mas também som de esperança. Cada ídolo destruído abria um espaço onde o Deus verdadeiro poderia retornar, para habitar na terra e nos corações de seu povo. O trabalho era árduo e sujo, mas necessário.
Antes que o culto verdadeiro pudesse ser restaurado, o falso precisava ser completamente demolido. Josias, o rei reformador, estava limpando o terreno, preparando o caminho para o mais importante redescobrimento da história de sua nação. Um achado que transformaria sua reforma de uma campanha de destruição em um movimento de restauração, fundamentado na palavra escrita de Deus, pó e promessa, a restauração do templo. 8 anos depois de o martelo da reforma começar a ressoar nas colinas de Judá, quando Josias tinha 26 anos, no 18º ano de seu reinado, sua atenção voltou-se para o coração espiritual da nação. Ele havia purgado a terra dos ídolos visíveis, mas agora era hora de purificar e restaurar a própria casa de Deus. O Templo de Salomão, em Jerusalém, outrora a estrutura mais magnífica do mundo conhecido, o lugar onde a glória de Deus havia descido visivelmente, agora era apenas uma sombra de seu antigo esplendor. Décadas de negligência e profanação deliberada sob Manassés e Amon haviam deixado marcas profundas. Seus pátios, que Josias já havia limpado dos altares pagãos, ainda exibiam as cicatrizes da apostasia. As paredes de pedra estavam rachadas, as vigas do teto apodreciam. As sobreposições de ouro haviam sido arrancadas ou estavam completamente manchadas. O lugar sagrado estava sujo, abandonado, um símbolo físico da condição espiritual de Israel. Josias não podia mais tolerar tamanha desonra. A convocação dos homens de confiança. Ele chamou seus mais altos oficiais, Safã, o escriba, peça central de sua administração, Maasias, o governador de Jerusalém, Joá, o cronista do reino. A eles entregou uma tarefa monumental: supervisionar a completa restauração da casa do Senhor. O projeto exigia vastos recursos financeiros. Josias não impôs novos impostos. Em vez disso, ordenou que fosse recolhido e contado todo o dinheiro que os guardas do templo já estavam recebendo do povo, ofertas voluntárias feitas por homens e mulheres que entravam nos átrios sagrados. Durante anos, esse dinheiro provavelmente fora mal administrado ou simplesmente acumulado sem propósito. Agora, Josias o direcionou para a obra santa. O sumo sacerdote Ilquias recebeu a responsabilidade de entregar os fundos aos supervisores do projeto. O dinheiro foi usado para contratar os melhores artesãos disponíveis, carpinteiros para trabalhar a madeira, construtores para reparar a alvenaria, pedreiros para restaurar as paredes e colunas. A Escritura destaca um ponto crucial. Não se exigia prestação de contas detalhada dos supervisores, pois todos eles trabalhavam com fidelidade, segundo Reis 22. Esse detalhe mostra o novo clima que reinava em Jerusalém. Sob o governo de Josias, um espírito de honestidade e integridade começava a infiltrar-se na administração. A corrupção que reinara em épocas anteriores estava sendo substituída por uma confiança mútua, fundada em um propósito sagrado. Os sons da reconstrução, a restauração do templo, foi uma empreitada gigantesca. O som de martelos, serras e cinzéis ecoou novamente pelos pátios, mas desta vez não eram sons de destruição, e sim de renovação. A poeira que se levantava não era poeira de decadência, mas de renascimento. Novas vigas de madeira foram instaladas para substituir as apodrecidas. Pedras novas foram assentadas. As paredes foram rebocadas e preparadas para recuperar sua antiga glória. O povo de Jerusalém assistia a tudo com um crescente sentimento de esperança. O templo sempre fora o centro da identidade nacional e religiosa de Israel. Vê-lo restaurado era um sinal tangível de que o rei queria honrar a Deus, e talvez o favor divino estivesse retornando a eles. Muito mais que arquitetura, um ato profético. A obra não era apenas uma reforma arquitetônica, era um ato profético. Cada pedra colocada, cada viga firmada, cada muro restaurado era uma declaração. Judá estava rededicando seu coração a Deus. Eles não estavam apenas limpando um edifício, estavam limpando a própria alma da nação.
Estavam varrendo a poeira de décadas de pecado e negligência, na esperança de reencontrar a promessa da presença de Deus. Deus estava acima dele. Josias sabia que um verdadeiro avivamento não poderia acontecer enquanto a casa de Deus permanecesse em ruínas. A adoração requer um lugar, um foco, um espaço santificado onde o terreno e o celestial possam se encontrar. Ao restaurar o templo físico, ele estava lançando o alicerce para a restauração do culto espiritual. Mal sabia ele que, em meio àquela poeira e àquela promessa, entre os escombros da reforma, seus trabalhadores estavam prestes a desenterrar um tesouro muito mais valioso do que todo o ouro e prata do templo. Um tesouro perdido por gerações, cuja redescoberta transformaria sua reforma em uma revolução. A restauração do templo foi o prelúdio necessário para a redescoberta da palavra de Deus, a descoberta que abalou um reino. Enquanto as equipes de restauração trabalhavam diligentemente para reparar as rachaduras nas paredes do templo, rachaduras causadas pelo tempo e pelo abandono, o sumo sacerdote Hilquias supervisionava a purificação das câmaras internas e dos depósitos. Essas salas, que outrora abrigaram tesouros sagrados e registros do templo, haviam se tornado repositórios de entulho e objetos esquecidos. Em uma dessas salas escuras e empoeiradas, talvez atrás de uma pilha de vestes sacerdotais em desuso ou sob uma peça de mobília quebrada, a mão de Hilquias tocou em algo inesperado. Não era ouro nem prata, mas um antigo rolo de pergaminho, frágil pela passagem do tempo. Ao desenrolá-lo cuidadosamente, seus olhos, acostumados aos textos sagrados, reconheceram a escrita antiga. Seu coração deve ter disparado. Não era um simples registro contábil, nem um pergaminho de genealogias. Era o livro da lei, ou como o livro das crônicas o chama, o livro da lei do Senhor, dado por meio de Moisés. O pilar fundamental da fé de Israel, o documento da aliança do Sinai, a própria Torá, havia sido encontrado. Não podemos subestimar a magnitude dessa descoberta. Durante os reinados de Manassés e Amon, a palavra escrita de Deus havia sido suprimida com tanta eficácia que até mesmo o sumo sacerdote parecia não ter uma cópia. A vida religiosa da nação havia sido baseada em tradições orais corrompidas, rituais sincréticos e na vontade arbitrária de reis ímpios. Eles navegavam por uma noite escura, sem bússola nem estrelas. Agora, de repente, a luz havia sido redescoberta. Hilquias compreendeu. O impacto de sua descoberta foi imediato. Não se tratava meramente de um artefato histórico. Era a voz viva de Deus falando ao seu povo. Uma voz que havia sido silenciada por tempo demais. Com o coração palpitando de excitação e medo, ele levou o pergaminho a Safã, o escriba, o administrador-chefe do rei. "Encontrei o livro da lei na casa do Senhor", declarou Hilquias. Suas palavras, embora simples, anunciavam o início de uma nova era para Judá. Safã, como estudioso e escriba, também reconheceu o valor incalculável daquele pergaminho. Ele o tomou das mãos de Hilquias e foi diretamente ao palácio para informar o rei sobre o andamento dos reparos do templo. Após entregar-lhe o relatório financeiro, acrescentou quase como um pensamento tardio, mas com significado transcendental: "O sacerdote Hilquias me deu um livro." E então, na presença do rei Josias, Safã começou a ler as palavras do pergaminho. A descoberta desse livro exatamente nesse momento não foi coincidência. Deus, em sua soberania, havia orquestrado os eventos. A reforma de Josias até então havia se baseado em zelo sincero e em um conhecimento fragmentário da vontade de Deus, transmitido pela tradição davídica. Ele vinha agindo com a luz que tinha, mas agora Deus estava proporcionando uma luz mais brilhante, um padrão absoluto e imutável pelo qual medir suas ações e as de seu povo. O livro, que a maioria dos estudiosos acredita ser Deuteronômio ou uma parte significativa dele, continha não apenas os mandamentos morais e cerimoniais,
mas também as bênçãos detalhadas para a obediência à aliança e, crucialmente, as terríveis maldições que recairiam sobre o povo se este desobedecesse. Eram palavras de vida e morte, de bênção e maldição. A descoberta do livro da lei foi o catalisador que transformou a reforma de Josias. Antes, era uma campanha contra o que estava errado, a idolatria. Agora, isso se tornaria um movimento em direção ao que era certo, a obediência total à vontade revelada de Deus. O reino havia sido abalado pela destruição dos ídolos, mas agora estava prestes a ser abalado até o âmago da alma pelas palavras contidas naquele antigo pergaminho. A voz de Deus estava prestes a ressoar nos ouvidos do rei, e sua reação mudaria o curso da história de Judá. O pó do templo revelou mais do que um livro. Revelou a consciência perdida de uma nação, a voz ancestral ecoando nos ouvidos do rei. Quando Safã desenrolou o pergaminho antigo e sua voz começou a encher a sala do trono, um silêncio solene deve ter se abatido sobre os presentes. As palavras que ele leu não eram meras crônicas históricas ou códigos legais arcaicos. Eram a própria voz de Deus ecoando através dos séculos desde o deserto do Sinai. Para o rei Josias, que buscara a Deus e ansiara tanto por essas palavras, ouvi-las pela primeira vez deve ter sido uma experiência avassaladora. O livro detalhava as leis de Deus para a vida de Israel. O chamado para amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Os mandamentos sobre justiça social, o cuidado com pobres e estrangeiros e as instruções precisas para uma adoração pura no lugar que Deus escolheria. Enquanto Josias ouvia, deve ter sentido um crescente sentimento de admiração ao perceber como os mandamentos de Deus se alinhavam perfeitamente com os anseios que já cresciam em seu próprio coração. Ele via sabedoria e bondade em cada lei. Mas, conforme a leitura prosseguia, o espanto transformou-se em horror. Safã chegou às seções que descreviam as consequências da desobediência, as maldições da aliança, registradas em passagens como Deuteronômio, capítulo 28. A voz do escriba leu sobre seca e fome, sobre doenças e pestes, sobre derrota em batalha e exílio em terra estrangeira. Ele descreveu uma nação sitiada por seus inimigos, onde pais chegavam a comer os próprios filhos por desespero causado pela fome. Leu sobre um povo que seria disperso entre as nações, tornando-se objeto de ridículo e opróbrio. Cada palavra era um golpe devastador na consciência de Josias. Ele não estava ouvindo um aviso teórico sobre um possível futuro. Estava ouvindo uma descrição precisa do passado recente de Judá e de sua perigosa situação atual. A queda do Reino do Norte, a ameaça constante da Assíria e do Egito, o declínio moral e espiritual do seu próprio povo, tudo estava predito naquele antigo pergaminho. Ele percebeu com clareza devastadora que sua nação não estava simplesmente cometendo alguns erros. Estavam vivendo sob a ira declarada de um Deus santo, violando flagrantemente a aliança que seus ancestrais juraram solenemente. O peso de gerações de pecado, o pecado de Manassés, o pecado de Amon, o pecado de todo o povo, recaiu sobre seus ombros. Ele tinha apenas 26 anos. A enormidade da culpa coletiva o esmagou. Num gesto espontâneo de profunda dor, angústia e arrependimento, Josias se levantou e rasgou suas vestes reais. Isso não foi um ato teatral. Na cultura do Antigo Oriente Próximo, rasgar as roupas era a expressão externa mais visceral de um coração partido. Era um lamento, uma confissão de desespero, um reconhecimento de que ele estava ao lado de seu povo, totalmente culpado diante de um Deus justo. O som do tecido rasgando era mais eloquente do que qualquer palavra. Era o som de um coração partido, o coração contrito e humilhado, que Deus não despreza, como o salmista diria mais tarde no Salmo 51.
A reação de Josias foi a de um verdadeiro líder espiritual. Ele não culpou seus ancestrais. Ele não se eximiu dizendo que não conhecia a lei. Ele assumiu responsabilidade. Disse conforme registrado em 2 Reis, capítulo 22, versículo 13. Grande é a ira do Senhor que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro para fazer conforme tudo o que está escrito acerca de nós. Ele se incluiu no pronome nós e compreendeu o princípio da responsabilidade corporativa. A revelação o impulsionou imediatamente a ações ainda mais profundas. Sua reforma até agora tinha sido algo externo, focada na destruição dos ídolos. Agora, ele percebia que a raiz do problema era interna. Estava no coração das pessoas e na ignorância da lei de Deus. Ele sabia que não podia parar. Agora, ele precisava descobrir qual era a vontade de Deus para eles. Aquele momento era crítico. Havia alguma esperança? A ira de Deus poderia ser aplacada ou já era tarde demais? A voz ancestral que ecoara em seus ouvidos o despertara para a terrível realidade de sua situação, mas em seu desespero, ele não desistiu. Em vez disso, buscou uma palavra viva e presente do próprio Deus, cuja lei escrita acabara de condená-lo. Seu próximo passo seria consultar um profeta, buscando um vislumbre de esperança em meio à tempestade do julgamento divino que se aproximava. O rei atormentado se tornaria o intercessor de seu povo. O povo consultou a profetisa Hulda. Com o coração ainda pesado e as roupas rasgadas como testemunho de seu arrependimento, Josias sabia que precisava de orientação divina direta. A palavra escrita havia revelado o problema. Agora ele precisava da palavra falada para lhe mostrar o caminho. Ele convocou uma delegação de seus homens mais confiáveis, o sumo sacerdote Ilquias, o escriba Safã e um servo pessoal chamado Asaías, além de Aicam, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías. Esse grupo representava os mais altos escalões do poder religioso e civil do reino. Josias deu-lhes uma ordem urgente. Ide e consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que foi encontrado. A missão era clara: buscar um oráculo profético, uma palavra do Senhor que interpretasse a crise atual. É revelador a quem eles decidiram recorrer. Naquele tempo, profetas como Jeremias e Sofonias já estavam em atividade. Mas, por razões que as Escrituras não especificam, a delegação real dirigiu-se a uma mulher, a profetisa Hulda. Ela era esposa de Salum, responsável pelo guarda-roupa do templo, e morava no 2º distrito, ou bairro novo, de Jerusalém. O fato de os homens mais poderosos do reino, incluindo o sumo sacerdote, buscarem o conselho de uma mulher em uma sociedade profundamente patriarcal, demonstra a imensa autoridade espiritual que Hulda possuía. Sua reputação como verdadeira porta-voz de Deus era inquestionável, reconhecida até mesmo nos mais altos círculos de poder. A delegação chegou à modesta casa de Hulda, que contrastava fortemente com o palácio e o templo de onde vinham. Expuseram-lhe a situação, contaram-lhe sobre a descoberta do livro e a reação do rei, e fizeram a pergunta que inquietava o coração de Josias: qual é o veredito de Deus? Hulda, cheia do Espírito de Deus, não se intimidou com o status de seus visitantes. Sua resposta foi direta, sem adornos, e dividida em duas partes claras, uma de julgamento e outra de misericórdia. Primeiro, ela se dirigiu ao homem que te enviou, uma forma de se referir ao rei, enfatizando que sua mensagem vinha de uma autoridade superior à do monarca terreno. Isso confirmou os piores temores de Josias. A ira de Deus, de fato, estava acesa contra Jerusalém e seus habitantes. Assim diz o Senhor: eis que trarei calamidade sobre este lugar e sobre seus moradores. Todas as palavras do livro que o rei de Judá leu. O julgamento era irrevogável. Décadas de idolatria,
Sangue inocente derramado e o abandono deliberado da aliança haviam acumulado uma dívida judicial que precisava ser paga. A destruição viria sobre a cidade. Hulda confirmou que a ira de Deus não seria extinta. O arrependimento de Josias não poderia reverter as consequências de longo prazo do pecado nacional. A nação, como entidade, seria julgada. Era uma mensagem dura, uma confirmação das maldições do livro. Mas então, Hulda se dirigiu diretamente ao rei Josias e o tom da mensagem mudou. A segunda parte da profecia era uma palavra de conforto e graça pessoal para o rei arrependido. Mas ao rei de Judá, a quem vocês enviaram mensageiros para consultar o Senhor, assim lhe direis: assim diz o Senhor, Deus de Israel, porque ouviste as palavras do livro e o teu coração se comoveu, e tu te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que eu disse contra este lugar e contra seus habitantes, que viriam a ser desolação e maldição, e porque rasgaste as tuas vestes e choraste diante de mim, também eu te ouvi, declara o Senhor. Deus tinha visto a reação de Josias. Ele tinha visto seu coração terno, sua humildade, suas lágrimas, suas roupas rasgadas. E por causa dessa resposta genuína e sincera, Deus fez-lhe uma promessa pessoal. Eis que te reunirei aos teus antepassados. Serás recolhido em paz à tua sepultura. E os teus olhos não verão toda a calamidade que trarei sobre este lugar. A mensagem era agridoce. A nação estava condenada, mas o rei seria poupado. O julgamento nacional seria adiado, suspenso pela mão de Deus enquanto Josias vivesse, como recompensa por sua piedade. Ele não veria a terrível destruição que sobreviria a Jerusalém. Seria recolhido à sua sepultura em paz. Uma frase que, embora irônica, à luz de sua morte posterior em batalha, significava que morreria antes da catástrofe final cair sobre o seu povo. A delegação retornou ao palácio e transmitiu o oráculo de Hulda ao rei. Para Josias, essa mensagem não foi motivo de autocomplacência, mas um chamado a uma ação ainda mais urgente. Ele sabia que lhe havia sido concedido um tempo de graça, um respiro divino. Ele não poderia salvar a nação do julgamento final, mas podia e faria usar cada momento que lhe restava para conclamar seu povo ao arrependimento e restaurar o verdadeiro culto a Deus com uma paixão e minuciosidade nunca antes vistas. A profecia de Hulda não interrompeu a reforma. Ela a intensificou, dando-lhe propósito e uma urgência desesperada, uma sentença de ira e um manto de misericórdia. O oráculo de Hulda ressoou na alma de Josias com a força de uma verdade inescapável. Era uma mensagem dupla, uma espada de dois gumes que cortava até o mais profundo da realidade espiritual de Judá. Por um lado, a sentença de ira era uma confirmação aterradora das palavras do livro. A calamidade era inevitável. Deus, em sua justiça perfeita, não podia ignorar décadas de rebelião deliberada. A idolatria não era um simples erro cultural. Era traição, um adultério espiritual contra o Deus que os havia redimido do Egito e lhes dera a terra. O sincretismo, o culto aos astros, a feitiçaria, os sacrifícios de crianças, o sangue inocente derramado. Cada um desses atos era uma ofensa à santidade de Deus, e a soma deles havia enchido a taça da ira divina até o limite. A profetisa foi clara: a ira de Deus se acendeu e não se apagaria. Essa parte da mensagem era uma lição sombria sobre a soberania e a justiça de Deus. Demonstrava que há um ponto sem retorno na rebelião, um momento em que as consequências do pecado se tornam inescapáveis. O arrependimento de uma geração, por mais sincero que fosse, não poderia apagar por completo os efeitos acumulados do pecado das gerações anteriores. A nação havia semeado ventos de apostasia por mais de meio século, e agora estava destinada a colher o turbilhão do juízo. Essa verdade deve ter sido um peso terrível para Josias.
Como rei, seu anseio era a prosperidade e a segurança de seu povo. Ouvir que, apesar de todos os seus esforços, a destruição final era certa, poderia tê-lo levado ao desespero ou ao cinismo. Ele poderia ter pensado: para que continuar a reforma se o destino já está selado? Porém, a segunda parte da mensagem, o manto de misericórdia, mudou completamente sua perspectiva. A promessa de Deus a Josias, pessoalmente, foi um ato de graça extraordinário. Em meio a um julgamento coletivo iminente, Deus viu o coração de um único homem. Viu a ternura, a humildade e as lágrimas de um rei que preferiu se identificar com o pecado de seu povo em vez de se distanciar dele. A resposta de Deus, "Eu também te ouvi", é uma das afirmações mais íntimas e poderosas das Escrituras. Revela um Deus que se inclina para ouvir o clamor de um coração quebrantado. A misericórdia estendida a Josias não foi arbitrária. Estava diretamente relacionada à sua resposta à palavra de Deus. Ele não apenas ouviu o livro, permitiu que ele o transformasse. Seu coração se enterneceu, tornou-se receptivo e sensível, humilhou-se, reconhecendo sua própria pequenez e a grandeza de Deus. Rasgou suas vestes e chorou, demonstrando arrependimento genuíno e visível. Foi essa resposta que moveu o coração de Deus. O manto de misericórdia para Josias foi uma paz pessoal e um adiamento do julgamento nacional. Deus lhe concedeu o presente do tempo. O juízo não cairia em seus dias. Esse respiro não era para que a nação relaxasse, mas para que vivesse à luz da aliança, ainda que por um breve período. Para Josias, essa promessa não foi desculpa para a inação, mas o maior incentivo para agir. Se Deus lhe estava dando uma janela de oportunidade, um tempo de graça, então seu dever era aproveitá-lo ao máximo. Ele não podia salvar Judá do exílio final, mas podia dar à sua geração a chance de conhecer a Deus, adorá-lo em verdade e viver sob sua bênção enquanto ele reinasse. Sua missão mudou levemente. Deixou de tentar reverter o julgamento e passou a liderar o avivamento mais profundo possível dentro do tempo que lhe fora dado. A dualidade da profecia, ira e misericórdia, ensinou a Josias uma profunda lição teológica. Ele aprendeu que a justiça e a graça de Deus não são opostas, mas duas faces do mesmo caráter santo. A justiça de Deus exige que o pecado seja punido. A graça de Deus oferece perdão e adiamento aos que se arrependem. Munido dessa compreensão equilibrada, Josias já não agia apenas por zelo, mas com uma urgência moldada pela profecia. Ele sabia que estava em uma corrida contra o tempo, não para evitar o inevitável, mas para honrar a Deus da forma mais completa possível no presente. A sentença de ira o impulsionou, o manto de misericórdia o sustentou. O pacto renovado diante do povo, motivado pela profecia de Hulda e pela urgência de aproveitar o tempo de graça concedido por Deus, levou Josias a tomar uma decisão sem precedentes. Não bastava o arrependimento pessoal de Josias. A nação inteira precisava ouvir a palavra de Deus e renovar o pacto que haviam abandonado. Ele convocou uma grande Assembleia Nacional em Jerusalém, chamando pessoas de cada cidade e aldeia de Judá e Benjamim. Vieram os anciãos, os líderes do povo, os sacerdotes e os levitas, responsáveis pelo culto. E não apenas os líderes, todo o povo, do menor ao maior, reuniu-se nos átrios da casa do Senhor, o mesmo templo que estavam restaurando. A cena deve ter sido impressionante. Uma multidão imensa, representando toda a nação, reunida no lugar sagrado, com um clima de expectativa e talvez de temor. Eles não sabiam exatamente o que esperar, mas a convocação do rei havia sido inegociável. No centro daquela vasta congregação, em pé junto à coluna do templo, um local tradicionalmente reservado ao rei em cerimônias importantes, estava Josias. Ele não segurava um cetro de ouro, mas o rolo empoeirado do livro da lei.
Então, com voz clara e forte, o próprio rei tornou-se o leitor das Escrituras para o seu povo e leu diante de todos as palavras do livro do pacto que havia sido encontrado na casa do Senhor. Ele não delegou essa tarefa a um sacerdote ou escriba. Como líder do pacto, assumiu a responsabilidade de comunicar diretamente a vontade de Deus ao povo. A leitura não foi um resumo nem uma seleção de trechos. Ele leu todas as palavras. O povo ouviu os mandamentos que havia violado, as leis de justiça que havia ignorado, as advertências às quais não dera ouvidos e as maldições sob as quais vivia. Pela primeira vez em gerações, a nação ouviu coletivamente a constituição de sua existência, os termos do acordo que seus antepassados haviam firmado com Deus no Monte Sinai. A reação do povo não é registrada em detalhes, mas podemos imaginar um silêncio atônito, seguido de murmúrios de compreensão e temor. As peças do quebra-cabeça do sofrimento nacional começaram a se encaixar. Eles entenderam por que suas colheitas falhavam, por que seus inimigos os oprimiam, por que sentiam um vazio espiritual. Não era má sorte nem fraqueza de Deus, era a consequência direta de sua própria desobediência. Depois da leitura, naquele momento de máxima tensão espiritual, Josias falou ao povo. De pé em seu lugar, fez um pacto solene diante do Senhor. Comprometeu-se publicamente a seguir o Senhor e guardar seus mandamentos, testemunhos e estatutos de todo o coração e de toda a alma, cumprindo as palavras do pacto escrito naquele livro. Foi uma declaração de lealdade total, um voto de obediência incondicional. Mas ele não parou no compromisso pessoal. Voltou-se ao povo e os chamou a unir-se a ele nesse pacto. Então aconteceu um momento milagroso de unidade nacional. Todo o povo se comprometeu com o pacto, do maior ao menor. A nação inteira, em uníssono, aceitou os termos. Foi como uma renovação formal dos votos matrimoniais entre Deus e seu povo. Declararam sua intenção de abandonar seus amantes pagãos e retornar ao seu único e verdadeiro esposo, o Senhor. Essa cerimônia foi muito mais que um ato simbólico. Foi um ato legal e espiritual que redefiniu a identidade de Judá. Eles se colocaram voluntariamente outra vez sob a autoridade da Torá. Já não eram simplesmente descendentes de Abraão, mas um povo conscientemente comprometido com a aliança do Sinai. Este ato, a renovação pública da aliança, foi o alicerce sobre o qual Josias construiria o restante de sua reforma. Ele não agiu apenas por convicção própria, mas com o mandato público de seu povo. A leitura da lei havia iluminado suas consciências e a cerimônia do pacto unira suas vontades. Agora, como uma nação unida, estavam prontos para realizar a mais radical e completa purga da idolatria que a terra jamais vira. A palavra de Deus, uma vez lida e aceita, exigia uma resposta prática e visível. A aliança renovada no templo agora precisava ser vivida em cada colina, em cada cidade e em cada lar de Judá. A purificação ardente se espalha com a aliança renovada e o apoio de todo o povo. Josias desencadeou a segunda e mais poderosa purificação. Esta foi uma fase intensa de sua reforma. Se o primeiro expurgo havia sido motivado por zelo, este era guiado por um zelo consciente, moldado pelo texto específico da lei de Deus. Já não se tratava apenas de eliminar a idolatria em geral. Tratava-se de erradicar, com precisão cirúrgica, todas as práticas abomináveis mencionadas no livro recém-descoberto, e fazê-lo com determinação implacável. A purificação começou mais uma vez no lugar mais sagrado, o templo em Jerusalém. Josias ordenou ao sumo sacerdote Ilquias e aos outros sacerdotes que removessem do santuário todos os objetos associados ao culto pagão. Durante o reinado de Manassés, o templo havia se tornado um panteão de divindades.
Os sacerdotes trouxeram todos os utensílios que haviam sido feitos para Baal, para Azerá e para todo o exército dos céus, o culto astral. Esses objetos, outrora considerados sagrados pelos apóstatas, foram retirados de Jerusalém e levados ao vale do Cedron, onde foram queimados até virarem cinzas. As cinzas foram então levadas a Betel, o local original do pecado de Jeroboão, num gesto simbólico que devolvia a impureza à sua origem. Em seguida, Josias confrontou a própria Azerá, a imagem da deusa que Manassés descaradamente colocara na casa de Deus, foi retirada e queimada. Ele a reduziu a um pó fino e espalhou esse pó sobre os túmulos do povo comum, profanando tanto o ídolo quanto os locais de sepultamento. Depois, o rei voltou-se contra a infraestrutura humana da idolatria. Ele demoliu as moradias das prostitutas cultuais que ficavam dentro do próprio templo, homens e mulheres que participavam de ritos pagãos de fertilidade no recinto sagrado. Ali, as mulheres teciam vestimentas para a deusa Aserá. Tudo foi desmantelado. O expurgo se espalhou por toda a cidade. Josias depôs os sacerdotes idólatras, os chamados Quearim, que reis anteriores haviam nomeado para oficiar nos lugares altos. Esses homens haviam desviado o povo, queimando incenso a Baal, ao sol, à lua, às constelações e a todo o exército dos céus. Sua autoridade foi revogada. Aos sacerdotes levitas que se contaminaram servindo nos lugares altos, embora não lhes fosse permitido servir no altar em Jerusalém, foi permitido viver entre seus irmãos, uma combinação de julgamento e misericórdia. A atenção do rei, então, se voltou para Tofete, no vale do Ben-Inom, ao sul de Jerusalém. Este era o lugar mais infame de toda Judá, onde os reis apóstatas, incluindo Manassés e Acás, haviam praticado o horrendo rito de passar seus filhos pelo fogo, sacrificando-os ao deus Moloque. Josias profanou irremediavelmente aquele lugar, transformando-o num depósito de lixo, para que nunca mais pudesse ser usado para um culto tão abominável. O fogo purificador de Josias consumiu tudo em seu caminho. Ele removeu os cavalos, que os reis de Judá haviam dedicado ao sol na entrada do templo, e queimou os carros do sol. Desfez os altares que Manassés havia construído nos 2 pátios do templo e também os que estavam no terraço do palácio. Quebrou tudo em pedaços e lançou o pó no Cedron. Nem mesmo os antigos pecados de Salomão escaparam ao seu zelo. Josias profanou os lugares altos que Salomão, em sua velhice, havia construído diante de Jerusalém para Astarote, a deusa dos Sidônios, para Quemós, o deus de Moabe, e para Milcom, o deus dos Amonitas. Estes santuários, que haviam sido uma mancha na paisagem por quase 300 anos, foram finalmente destruídos. A reforma foi uma purificação completa, uma erradicação desde a raiz de tudo que violava o primeiro e o segundo mandamentos. Josias estava redesenhando o mapa espiritual de seu reino, demolindo séculos de concessões e sincretismo. Cada altar destruído, cada ídolo queimado, era um ato de obediência à palavra da aliança que ele acabara de ler. Ele demonstrava com suas ações que ele e seu povo levavam a sério o voto de seguir o Senhor de todo o coração. O fogo que ardia no vale do Cedron era um símbolo da paixão ardente de um rei pela santidade de seu Deus. A missão em Betel cumpriu uma antiga profecia. O zelo reformador de Josias não conhecia limites. Depois de purificar Judá e Jerusalém, seu olhar voltou-se para o norte, para os territórios do antigo reino de Israel, especificamente para a cidade de Betel. Betel não era uma cidade comum. Era o epicentro simbólico da apostasia do Reino do Norte. Séculos antes, após a divisão do reino de Salomão, o primeiro rei de Israel, Jeroboão, havia estabelecido 2 centros de culto rivais para impedir que seu povo fosse a Jerusalém adorar. Um ficava em Dan, ao norte, e o outro, mais importante, em Betel, bem na fronteira com Judá. Ali, Jeroboão ergueu um bezerro de ouro e declarou:
Israel, estes são os seus deuses que o tiraram da terra do Egito. Foi o pecado original da nação, uma rebelião deliberada contra o mandamento de Deus de adorar somente em Jerusalém. Enquanto Jeroboão inaugurava esse altar idólatra, um homem de Deus, anônimo, veio de Judá e pronunciou uma profecia surpreendente, registrada em 1 Reis 13. Clamando contra o altar, disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que da casa de Davi nascerá um filho, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam incenso sobre ti, e sobre ti se queimarão ossos de homens. Era uma profecia incrivelmente específica, que mencionava o nome Josias, mais de 300 anos antes de seu nascimento. Agora, 3 séculos depois, Josias, o filho de Davi, chegou a Betel para cumprir aquela antiga palavra do Senhor. Com determinação histórica, ele se dirigiu diretamente ao altar de Jeroboão, que ainda estava em uso. Ordenou sua demolição. As pedras foram derrubadas e o poste de Azerá, que estava ao lado, foi queimado. O próprio altar foi despedaçado e reduzido a pó. Enquanto supervisionava a destruição, Josias levantou os olhos e viu as tumbas na encosta da montanha. Perguntou de quem eram aqueles sepulcros. Os habitantes do lugar informaram que uma das tumbas pertencia ao homem de Deus que viera de Judá e profetizara exatamente o que Josias estava fazendo naquele momento. Ao lado estava a tumba do velho profeta de Betel, que o enganara, mas que pedira para ser enterrado junto a ele. Ao ouvir isso, Josias demonstrou respeito pela palavra profética. Ordenou: deixem-no em paz, que ninguém mova os seus ossos. Assim, os restos do profeta que havia anunciado o juízo foram preservados. Mas então, Josias cumpriu a segunda e mais terrível parte da profecia. Ordenou que fossem abertas as outras tumbas, as dos sacerdotes e adoradores idólatras de Betel. Retiraram os ossos dos esqueletos e os queimaram sobre os restos do altar demolido. Este foi o ato supremo de profanação. Segundo a lei levítica, o contato com um cadáver produzia impureza. Ao queimar ossos humanos sobre o altar, Josias o contaminou de uma maneira tão profunda e permanente que nunca mais poderia ser considerado um lugar sagrado. Cumpriu a profecia ao pé da letra, sacrificando simbolicamente os sacerdotes mortos sobre o seu próprio altar corrupto. A missão em Betel foi muito mais que uma simples extensão de sua reforma. Foi uma poderosa declaração da soberania de Deus sobre toda a terra prometida, tanto Judá quanto Israel. Foi uma afirmação da legitimidade da dinastia davídica e do culto em Jerusalém, sobre os centros de culto cismáticos do norte. E, sobretudo, foi um testemunho assombroso da fidelidade da palavra profética de Deus. A palavra pronunciada 3 séculos antes havia se cumprido em cada detalhe. Este ato consolidou o status de Josias como um servo ungido de Deus, um instrumento nas mãos do Senhor para cumprir seus propósitos históricos. A destruição do altar de Betel não foi apenas o fim de um santuário idólatra, foi o encerramento de um longo e doloroso capítulo da história de Israel. O capítulo que havia começado com a rebelião de Jeroboão e culminado no exílio do Reino do Norte. Josias, o rei de Judá, estava limpando as ruínas espirituais de sua nação irmã, cumprindo uma profecia e demonstrando que a palavra de Deus nunca volta vazia. A Páscoa mais grandiosa desde os dias de Samuel. Depois da purga radical da idolatria, a reforma de Josias entrou em sua fase final e culminante. A restauração da verdadeira adoração. Não bastava demolir o que era mau. Era essencial reconstruir o que era bom. Tendo limpado a terra e renovado a aliança, o rei ordenou a celebração nacional da Páscoa, a festa mais importante do calendário de Israel, que comemorava a libertação da escravidão do Egito realizada por Deus. Mas esta não seria uma Páscoa comum.
Josias estava decidido a que fosse celebrada segundo as precisas instruções escritas no recém-descoberto livro da Aliança. Deu ordens específicas aos levitas, os mestres santos de Israel, para que se preparassem. A Arca da Aliança, que pode ter sido movida durante as profanações do templo, foi devolvida ao seu lugar no Santo dos Santos. Os sacerdotes e levitas foram organizados em suas divisões segundo as instruções de Davi e Salomão. A logística para um evento dessa magnitude era monumental. O próprio Josias deu o exemplo de generosidade, contribuindo de seus próprios rebanhos com 30.000 cordeiros e cabritos e 3.000 bois para os sacrifícios do povo. Seus príncipes, junto com o sumo sacerdote Ilquias e outros líderes do templo, também fizeram ofertas massivas. A generosidade dos líderes assegurou que mesmo os mais pobres pudessem participar plenamente da celebração. No dia 14 do primeiro mês, a Páscoa começou. Jerusalém se encheu de peregrinos de todo o território de Judá. O ar, que antes estivera cheio da fumaça de incenso estranho, agora se enchia com o aroma dos cordeiros pascais assando e com o som dos salmos cantados pelos levitas. Os sacerdotes aspergiam o sangue dos sacrifícios sobre o altar, enquanto os levitas preparavam os animais, seguindo meticulosamente os rituais prescritos na lei. As Escrituras, tanto o livro dos reis quanto o das crônicas, fazem uma declaração assombrosa sobre esta Páscoa. Diz: não se havia celebrado uma Páscoa como esta em Israel desde os dias do profeta Samuel. E, além disso, nenhum dos reis de Israel havia celebrado uma Páscoa como a que celebrou Josias. Esta é uma afirmação extraordinária. Superou as celebrações de Davi, de Salomão e da grande Páscoa do rei Ezequias. O que a tornou tão especial não foi apenas a escala, embora tenha sido massiva, foi a fidelidade à palavra escrita. Pela primeira vez em séculos, a Páscoa foi celebrada conforme tudo o que estava escrito no livro da lei. Cada detalhe, cada ritual, todos os aspectos da celebração estavam alinhados com a vontade revelada de Deus. Foi um ato de total obediência nacional. A celebração durou 7 dias. A festa dos pães asmos, um período de alegria e comunhão sagrada, foi o ápice do reavivamento de Josias. Depois de anos de trevas, o povo de Judá se reuniu como uma só família diante de seu Deus, celebrando sua redenção e reafirmando sua identidade como povo da aliança. A Páscoa foi a expressão visível e alegre da renovação interior que havia ocorrido. O medo que sentiram ao ouvir a lei transformou-se em alegria através do arrependimento e da obediência. Eles entenderam que os mandamentos de Deus não eram um fardo, mas um caminho para a vida e a bênção. Esta grande Páscoa foi o ponto alto do reinado de Josias. Foi um momento de união, pureza e alegria espiritual nunca visto em mais de 400 anos. Por um breve e glorioso instante, a nação de Judá viveu o ideal da aliança, um povo unido sob um mesmo propósito, guiado por um rei piedoso, adorando seu único Deus verdadeiro, segundo a sua palavra escrita, no lugar que ele tinha escolhido. Foi um clarão de luz antes da escuridão que se aproximava. Um testemunho duradouro do poder de um rei cujo coração era completamente devotado ao Senhor. A sombra do faraó e o campo de Megido. Durante os 13 anos seguintes à grande Páscoa, Judá desfrutou de um período de paz e fidelidade sob o governo de Josias. A nação prosperou e o rei governou com justiça e retidão, julgando a causa dos pobres e necessitados. Como diria mais tarde o profeta Jeremias, parecia que a graça que Deus havia prometido por meio de Hulda estava se cumprindo. No entanto, as arenas da política internacional estão sempre em mudança e as grandes potências que cercavam Judá estavam em caos total. O outrora todo-poderoso Império Assírio estava ruindo, atacado pelo poder emergente da Babilônia sob Nabopolassar ao sul. O Egito,
Sob o ambicioso faraó Neco II, vendo uma oportunidade de reafirmar sua influência na região, desejava apoiar os remanescentes do exército assírio contra os babilônios. Em 609 a.C., o faraó Neco iniciou sua marcha para o norte ao longo da rota costeira da Via Maris, com a intenção de juntar-se às forças assírias no rio Eufrates. Seu caminho o levaria pelo vale de Jezreel, passando pela cidade estratégica de Megido, um lugar que ao longo da história fora palco de inúmeras batalhas. Por razões que a Bíblia não explica completamente, Josias tomou uma decisão fatídica. Embora a campanha de Neco não fosse dirigida contra Judá, Josias decidiu interceptá-lo e confrontar o exército egípcio em Megido. Talvez, como vassalo nominal da Babilônia, tenha sentido-se compelido a deter o aliado da Assíria. O Ocidente, talvez em seu zelo pela independência nacional, viu a marcha de um exército estrangeiro através de sua esfera de influência como uma ameaça intolerável. Seja qual fosse seu raciocínio político, foi um terrível erro de cálculo espiritual. Faraó Neco, ao tomar conhecimento das intenções de Josias, enviou mensageiros com um aviso claro, registrado em 2 Crônicas 35. Que tenho eu contigo, ó rei de Judá? Hoje não venho contra ti, mas contra a casa com a qual estou em guerra. Deus me ordenou que me apresse. Para de te opores a Deus, que está comigo, para que ele não te destrua. É irônico e trágico que um rei pagão alegasse ter um mandato de Deus. Mas neste caso, parece que sim, era verdade. Neco estava avisando Josias que sua missão era divinamente ordenada e que se opor a ela era se opor ao próprio Deus. No entanto, Josias, o rei que havia sido tão sensível à voz de Deus no livro, desta vez não a ouviu. Desconsiderou as palavras de Neco que saíram da boca de Deus. Ele se disfarçou, talvez para evitar ser um alvo fácil, e foi para a batalha nas planícies de Megido. O pequeno exército de Judá não era páreo para a poderosa máquina de guerra egípcia. A batalha foi breve e desastrosa. No meio da luta, os arqueiros egípcios encontraram seu alvo. Uma chuva de flechas caiu sobre o contingente real e o rei Josias foi mortalmente ferido. Com seu último suspiro, disse aos seus servos: "Tirem-me daqui, pois estou gravemente ferido." Transferiram-no de sua carruagem de guerra para outra e o levaram de volta a Jerusalém. Lá, o maior rei de Israel, o piedoso reformador, morreu aos 39 anos. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente. A morte mergulhou a nação em um luto profundo e amargo. Não era apenas a dor de perder um rei amado, era a confusão e o choque de seu fim súbito e violento. Como poderia o rei, a quem Deus havia prometido que seria reunido em paz em sua sepultura, morrer assim? A promessa, em retrospectiva, significava que ele morreria antes de testemunhar a destruição de Jerusalém. E nesse sentido, ela se cumpriu. Mas sua morte em batalha foi um golpe devastador para o moral da nação. Todo o povo de Judá e Jerusalém lamentou a morte de Josias. O profeta Jeremias compôs um lamento em sua homenagem, e o luto por Josias tornou-se um costume em Israel, um símbolo do dia mais sombrio que eles lembravam. A morte de Josias marcou o fim do último período de esperança para Judá. Sua reforma, embora profunda, não conseguiu mudar permanentemente o coração da maioria das pessoas. Com sua morte, a barragem que segurava a maré da idolatria e da corrupção se rompeu. Seus sucessores eram fracos e perversos, e a nação rapidamente se lançou rumo à catástrofe que a profetisa Hulda havia previsto. A sombra do faraó no campo de Megido tornou-se a longa sombra do exílio babilônico. O maior rei havia caído, e com ele a última chance de Judá. Assim, termina a história terrena de Josias, um rei que ascendeu ao trono ainda criança em um reino de cinzas e o deixou como um gigante espiritual. Seu trágico fim em Megido não diminui o esplendor de seu reinado.
Ele foi, de fato, um dos mais jovens e um dos maiores, não por conquistas militares ou riqueza, mas pela condição de seu coração. Em tempos de escuridão quase total, ele escolheu a luz, encontrou a palavra esquecida de Deus e a recolocou no centro da vida de sua nação. Ele nos ensinou que nenhum líder é jovem demais, nenhuma situação é irreversível demais, nenhuma corrupção é profunda demais para que um coração humilde e arrependido comece a provocar mudança. O legado de Josias não é uma vitória em campo de batalha, mas um templo purificado, uma aliança renovada e uma Páscoa celebrada com o coração puro. A história dele nos desafia a olhar para os cantos empoeirados de nossas próprias vidas, buscar a palavra de Deus que temos negligenciado e permitir que ela nos transforme, cure e guie. Se a coragem desse jovem rei em purificar sua nação te inspirou, escreva nos comentários. Um coração obediente reconstrói qualquer ruína. Assine para continuar descobrindo a riqueza das Escrituras e compartilhe este vídeo com quem precisa se lembrar de que nunca é tarde demais para voltar à primeira página da aliança. É isso.